Caros ouvintes, seguidores do Programa Inclusive que traz pautas que tratam diretamente para o que a pessoa com deficiência busca. É uma prestação de serviços, a gente tem essas edições especiais, a gente fala também de longevidade, de saúde, em matérias focadas na população em geral, mas hoje a gente está trazendo uma edição para falar sobre saúde, sobre epilepsia, sobre doenças raras. E a gente vai falar da ABE e a gente vai falar da Febra Raras. Aí, para falar sobre essas duas entidades, a gente trouxe o Daniel Braz. Daniel, tudo bom com você? Olá, Rosa, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí da nossa luta. Conta um pouquinho o que você já fez, né? Até você chegar na ABE e na Febra Raras, né? Tá bom. Bom, eu sou Daniel Braz, sou voluntário da Associação Brasileira de Epilepsia, a ABE. A minha conexão com a ABE veio por conta do meu filho. O Rafael tem 11 anos, nasceu com uma mutação genética no gene SCN8A, que causa um atraso no desenvolvimento global, neuromotor, e principalmente traz uma epilepsia refratária muito agressiva, né? E por conta dele, desde então, eu comecei advogando em prol da comunidade SCN8A, que a epilepsia é um fator muito determinante no quadro clínico. E depois de um tempo advogando em prol da SCN8A, conheci o trabalho da ABE e a ABE me convidou para participar como membro. Hoje eu sou diretor administrativo e a ideia é a gente acolher as epilepsias raras também na ABE, já que a ABE tem uma capilaridade, tem o reconhecimento da sociedade e a gente, de alguma forma, trazer acolhimento para essas famílias órfãs da epilepsia rara. Certo. Então, você, enquanto aí chama você de embaixador, né? Você é diretor administrativo, mas você está aqui com a gente no programa, você está propagando a importância da BE e da Febra Raras, né? E aí o que acontece? Vocês conscientizam a população e educam sobre essa doença, né? Isso é muito importante, porque o que que acontece? Eu vou comentar aqui brevemente a minha experiência pessoal. Eu tenho duas filhas e uma delas teve epilepsia crônica. E assim, isso faz muito tempo, e por desconhecimento de como lidar com essa doença, algumas coisas, alguns episódios, eles poderiam ter sido evitados. Então, associações como a de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, e a gente está propagando aqui no programa, inclusive, é muito importante, porque é sempre quem ouve, de repente tem um conhecido e precisa de algumas orientações, por isso que também a gente trouxe essa pauta, mas também porque existem 3 milhões de pessoas, de brasileiros, com epilepsia. É muita gente, né? E você, Daniel, você nota que tá num crescente esses episódios? Exato. Acho que seu exemplo foi muito bem colocado, Rosa. A epilepsia ela é mais comum do que a gente imagina. Ela tem um estigma, as pessoas têm muito preconceito porque associam a epilepsia muitas vezes com questões religiosas, né? E a epilepsia, de fato, ela atinge, é a doença muito comum, uma doença neurológica muito comum, atinge, segundo as estatísticas, dizem em torno de 2% da população, então pode ser até maior que esses 3 milhões, né?
Dessa quantidade, então a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas no Brasil. Dessa quantidade, 70% das pessoas com epilepsia conseguem ter uma vida muito próxima do normal, porque elas conseguem controlar as crises com um remédio, dois remédios, 70%. 30% da população, ou seja, que é um número significativo, não consegue o controle das crises. As epilepsias raras, elas estão incluídas nesses 30%. E por que são chamadas de raras, né? São doenças raras, né, que atingem, segundo o nosso Ministério da Saúde, 65 para cada 100 mil pessoas, né? E que, além da doença ser rara, ele tem a epilepsia como um fator determinante, né? Só para você ter uma ideia, Rosa, o meu filho ele convulsionava 200 vezes por dia, né? Ele não tem só o problema da epilepsia, né? Ele tem atraso no desenvolvimento, o cérebro dele não funciona como deveria, né? Mas para você ver o efeito da epilepsia, da gravidade que ela traz, quando meu filho convulsionava, ele era um boneco, ele não conseguia se desenvolver. Por quê? Quando eu levava ele numa terapia para fazer fisioterapia ou fono, ele tinha uma convulsão. E aí, após a convulsão, 30, 1 hora, 2 horas para ele se recuperar. Então, ele não conseguia se desenvolver. Quando a gente conseguiu o controle das crises, que é raro, bastante difícil, poucos casos conseguem dentro da SN8A, ele se desenvolveu. Então, hoje ele engatinha pela casa, ele consegue buscar objetos, tem controle de tronco, pescoço, come pela boca. Então, assim, a gente conseguiu ter muitos ganhos com o controle das crises convulsivas, né? E é por isso que a ABE, ela está fazendo esse trabalho, porque, como você disse, né, a gente é uma associação sem fins lucrativos. O nosso objetivo é ajudar a população afetada, seja ela dentro desses 70%, dentro desses 30%, né, com informação, né? O que salvou meu filho, eu vou usar o meu caso aqui também, a gente conseguiu chegar no controle das crises pela informação. Eu tive a informação correta do tratamento que ele deveria ter. E através disso, que foi pesquisas, né, científicas que mostraram que um determinado grupo de remédios era indicado para o tipo de epilepsia dele, a gente conseguiu o controle. Agora eu te pergunto, Rosa, quantos casos no Brasil que o tratamento não está adequado, né? Quantos casos estão subnotificados em que a gente não consegue ter o acesso ao diagnóstico correto, né? Quanto tempo se leva hoje para ter esse diagnóstico de epilepsia, né? Um outro exemplo que eu trago aqui para você, meu pai, ele tem 72 anos e ele foi diagnosticado agora, com 72 anos, com epilepsia. A epilepsia ela tem uma incidência na infância, em muitos casos ela some por um período e ela volta na fase idosa. Foi o que aconteceu com meu pai. Ele foi diagnosticado agora. Então, ou seja, quantas pessoas estão tendo um tratamento inadequado e aí sofrem no aprendizado, tem um déficit no aprendizado, isso cria cidadãos com uma série de problemas, né, até financeiro, onera o SUS, e a gente não está conseguindo tratar essas pessoas. Então, esse é o objetivo da ABE, é a gente, através da informação, ajudar as pessoas e através também de buscar políticas públicas ajudar a incluir essas pessoas na sociedade, porque apesar de a gente ser raro, né, a gente também tem o direito de ter qualidade de vida. E é isso que a BE luta, né? E aí, só conectar com a Febre Raras, né? A Febre Raras, ela tem feito um trabalho incrível para as doenças raras, junto com a Casa Hunter, buscando fomentar políticas públicas que visem beneficiar a população que é extremamente órfã. A gente está falando aí de várias doenças raras que sozinhas, né, é muito difícil mudar alguma coisa. Então, a união
é a palavra que eu acho que fica dentro desse trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a Febras Raras. É a gente unir forças para que juntos a gente consiga mudar as políticas públicas e, de alguma forma, dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que vivem aqui no Brasil. Muito bem. Você tem algum contato para da ABE, algum contato para quem desejar mais informações, conversar com vocês em busca de orientações? Eu vi aqui que vocês têm um protocolo que chama CALMA, Isso Calma. é o protocolo Calma, exatamente. Aí, antes de você passar esse contato, né, fala esse protocolo, então, ele tem a letra C, né? A letra C coloque a pessoa de lado com a cabeça elevada para que não se sufoque com a saliva. Ou seja, esse protocolo é justamente para as pessoas que têm crises convulsivas e que tem muita gente que não sabe lidar, né? Inclusive, eu tive também uma amiga há muito tempo isso, já também num momento em que a sociedade era altamente preconceituosa e ela realmente tinha um grau bem avançado de epilepsia. E ela convulsionou e foi um desespero, porque, acredite se quiser, nenhum médico que estava presente no local sabia lidar, mas isso faz tempo. Eu tenho isso, essa imagem até hoje comigo, que foi realmente uma situação muito delicada, né? Porque e aí as pessoas ficaram realmente com muito preconceito, algumas pessoas se afastaram dela, porque foi algo repentino. E ela já era adulta, né? Então é muito importante tudo isso que você falou. E aí fala do protocolo, por favor. Então, o primeiro é o coloque a pessoa de lado com a cabeça elevada para que não se sufoque com a saliva. E depois, o que Tá? que deve ser feito? E é importante você ter trazido esse ponto, porque de fato eu posso te falar que infelizmente isso acontece hoje ainda, Rosa. Como eu te disse, é uma doença comum. Se é uma doença comum, eu entendo que o atendimento primário, e a gente está falando aqui de pediatras, clínicos gerais, deveriam ser capacitados para identificar os casos mais simples, os casos que se enquadram nesse 70%, né? Não é isso que acontece. Hoje a gente percebe que falta capacitação do atendimento primário, e com isso se prolonga muito o diagnóstico, né? Porque casos que poderiam ter sido atendidos logo no começo, eles são levados para o atendimento terciário, que é o neurologista, que poderia estar atendendo os casos mais graves, percebe? E a gente entende que essa capacitação, Rosa, como a incidência da epilepsia ela se inicia na fase infantil, muitas crises elas não são essas crises que a gente imagina da pessoa se debater no chão. Tem crise de ausência, tem crise que a pessoa fica piscando, e a gente precisa estar atento porque isso pode acontecer na escola, por exemplo, né? A escola tem que estar preparada, é uma doença comum, então é, pode ter uma criança com uma crise convulsiva na escola, né? E para isso as pessoas precisam estar preparadas para lidar com a situação. Então a gente fez um acrônimo com a palavra calma, em que cada letra significa uma ação. Então, quando você vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, o C coloca essa pessoa de lado, né? O A é apoie a cabeça, né? E a ideia é que ao você apoiar a cabeça, apoie em algo que, né, ela fique confortável, não corte a cabeça, né? É, depois você tem que localizar e tirar tudo que tem de perto que ela possa se machucar. Então, vidro, eventualmente alguma coisa pontiaguda, né? É importante monitorar, fazer o monitoramento do tempo, né? A gente fala que não pode levar mais que 5 minutos, tendo, né, a convulsão. E caso passe de 5 minutos, aí sim precisa ligar para o SAMU, né?
E, por último, a acompanhe até ela acordar e, caso tenha ferimentos ou algo que vocês identifiquem que precisa de um atendimento médico, ligar para o SAMU. Muito bem. Caros ouvintes e seguidores, a gente está prestando aqui um serviço através dessa entrevista com o Daniel. Como falamos, né, é uma doença onde ainda faltam profissionais qualificados. Há uma escassez aí para lidar com uma doença que é comum entre a sociedade. E veja só, ela pode se manifestar na infância, mas podem ter casos na fase adulta e até mesmo na fase idosa. Então, portanto, a gente está aqui no programa e dar voz justamente para toda essa população, né, a população em geral, afinal, e até mesmo a pessoa com deficiência, que também pode ter esses episódios, ter essa doença. É muito importante esse protocolo que também você detalhou, toda essa necessidade que vocês também estão aí buscando o apoio do poder público, né, que políticas públicas sejam aí direcionadas para se falar da epilepsia. E se você tiver um contato, por favor, pode deixar aqui, que a gente registra e a gente vai estar divulgando também. Excelente, é importante esse espaço, é importante a gente falar de epilepsia, né? Eu acho que para a gente resolver um problema, reconhecer que ele existe, a gente já tem 50% do caminho andado, né? A ABE, a gente usa muito as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Então, a ABE Epilepsia, você encontra a gente lá. Falando um pouquinho existe, enfim, uma série de campanhas de conscientização da população, protocolo Calma, a gente fala sobre a necessidade de inclusão, é, a importância de a gente trabalhar o preconceito, né? Mercado de trabalho para as pessoas com epilepsia também é um tema importante. E falando de epilepsias raras, Rosa, a gente está com um programa que se chama Conhecer e Incluir Epilepsias Raras, em que a gente traz uma live por mês de cada epilepsia rara. Hoje a gente tem mapeado 22 grupos de doenças raras em que a epilepsia é um fator determinante, e a gente está trazendo voz e espaço para essas famílias poderem compartilhar os desafios, é, os tratamentos indicados, e a gente tem o apoio de um comitê técnico de médicos que também traz uma série de conceitos e guias clínicos sobre essas doenças. Então, para você que quer nos acompanhar, siga nossas redes sociais. A gente também tem a nossa página, que é epilepsiabrasil.org.br. A página está passando por uma reestruturação, então você vai encontrar lá que está em fase de construção, mas a gente aos poucos está subindo os conteúdos lá. A ideia é continuar esse trabalho de disseminar conhecimento e ser uma fonte, isso que é importante, a gente ser uma fonte de consulta para toda a sociedade, para famílias, profissionais, que seja uma fonte confiável das informações de epilepsia, que hoje está muito fragmentada aí pela internet. Às vezes gasta muita energia para encontrar uma determinada informação. Então a gente está procurando enriquecer o site e ser uma fonte confiável de consulta para toda a população e a gente ajudar de alguma forma aí a acelerar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Obrigada, Daniel. A gente vai voltar a falar em outra oportunidade. Fique à vontade para nos procurar também. E é isso, caros ouvintes e seguidores. Essa foi a nossa edição de hoje. E fica aqui um recado. A nossa contribuição por uma sociedade melhor, uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais justa. Isso é inclusão. Isso é trazer a diversidade para dentro das nossas consciências. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.